Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Roger Rossato Rebobinagem. Eu sou o Roger. Estamos hoje aí para mais um vídeo de esquemas de motores elétricos, onde a gente vai estar falando os dados desse motor. Esse aqui é um motor de exaustor, trabalha alimentando lá uma caldeira lá, eles injetam gás, fogo lá, e ele é um exaustor que trabalha nessa caldeira lá de farinheira de mandioca. É um motor da Hércules, tá? É linha Eco alto rendimento. Podem ver aí. É um motor de 1 CV, 3.410 RPM, então ele é um motor de dois polos, né? 220, 380, 440. 3.55 amperes em 220, 2.05 amperes em 380 e 1.78 amperes em 440. Fator de serviço de 1.15, rendimento de 80%, né? 60 Hz, carcaça 71. Então galera, esse motor aqui ele é original 12 cabos. Vocês já podem ver que eu fiz ele 6 cabos, né? Então ele está com os seguintes dados. Galera, então vamos começar falando aqui os dados desse motor, né? As medidas aí. Ele é um motor que tem 24 ranhuras, tá? 24 ranhuras. Um pacote de 70 milímetros e um diâmetro interno de 58 milímetros. Original. Ele veio original com 12 cabos, né? Pode ver a caixa de ligação dele aqui, ligação 12 cabos. Ele veio com 6 grupos de bobina, com passe 10 e 12, que eu fiz ele escamado. Aí ele vem com 124 espiras em cada passe, tanto no 10 quanto no 12, tá? Tanto no 10 quanto no 12. E o fio, um fio 25 de cobre, tá? Ligação, 12 cabos. Cada ponta de fio de cada grupo aí cada grupo vai ter 2 pontas, né? Cada ponta dessa vai ser um cabo. Então, 6 grupos, cada grupo tendo 2 pontas são 12 pontas. Então vamos ter 12 cabos. Se eu quiser fazer ele só 6 cabos, aí eu vou juntar as duas pontas mais próximas daquela fase, vai ser um cabo. Vai ser um cabo para fora. Aqui ele tá 6 cabos, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu nesse motor. Então, se você quiser fazer 6 cabos, existem 2 tipos. Você faz ele com um fio 25, com 125 e 24 espiras em cada passe, tanto no 10 quanto no 12, 6 grupos, passe 10, 12, 125 espiras em cada passe, com um fio 25. E você fecha ele em paralelo. Agora eu vou contar o que eu fiz nesse motor. Engraçado. Eu alterei ele. Só que pra mim fazer ele, porque eu queria fazer ele em paralelo, desse jeito. Então era pra mim ter feito isso. Ter feito ele com um fio 25, 124 espiras em cada passe. Aí era só fechar em paralelo, sair 6 cabos para fora. O que eu fiz nesse motor? Olha só o que eu aprontei. Eu reduzi as espiras para 62 espiras em cada passe. Eu praticamente coloquei a metade de espiras e dobrei o fio dele, sabe? Dobrei o fio. No caso ficou um fio 22 de cobre. Eu fiz ele com 22 de cobre, com 62 espiras em cada passe aqui. E fechei em paralelo. Mas não pode fechar em paralelo. Se eu fosse fechar ele em paralelo 6 cabos, eu deveria ter feito isso. Para mim fazer assim, eu deveria ter feito ele com um fio 25, 124 espiras em cada passe. Original como estava. A única diferença é que daí, em vez dele ser 12 cabos, ele ficava 6 cabos. Era só fazer a ligação paralela. Mas aí eu peguei e alterei. Coloquei 62 espiras, né? Com o fio 22. E fechei em paralelo. Aí vocês me perguntam: e vai dar certo? Olha, dá certo se esse motor fosse trabalhar em 220 trifásico. Porque daí eu ia ter que fechar ele em estrela. Fechar 4, 5 e 6, isolar e alimentar 1, 2 e 3. Aí ele iria trabalhar em 220 volts trifásico. Mas esse motor trabalha em 380 volts. Então eu errei.
errei e tive que consertar o erro. Antes de eu coloquei ele no verniz, deixei no outro dia. Quando eu fui para montar ele, troquei os rolamentos dele aqui. Falei, vou montar o motor. E eu lembrei disso. Falei, nossa, cometi um erro. Mas tudo bem. Aí o que eu fiz? Eu peguei, levantei a ligação e fiz o fechamento em série. Porque se eu dobro as espiras, se o motor está em paralelo, que era o caso, com 124 espiras, um fio 25, eu teria que ter fechado ele em paralelo. A partir do momento que eu coloquei a metade das espiras e dobrei o fio, eu tinha que ter fechado ele em série. Então aí eu levantei a ligação, fechei em série novamente e beleza. Então se vocês forem fazer esse motor, quiser fazer ele em série, 6 cabos, podem fazer, não tem problema nenhum. Vocês vão colocar 62 espiras em cada passe, passe 10, 12, 6 grupos, né? 62 espiras e com o fio 22 e vai fechar ele em série. Show, fechou. Agora eu vou montar ele aqui, depois de ter contado para vocês essa mancada que eu dei aí, mas no fim acabou dando tudo certo. Só perdi um pouco mais de tempo e me deu um pouco mais de trabalho, né? Mas enfim, pelo menos o erro foi consertado, né? Não vai ter problema nenhum. Aí o que aconteceu? Como eu fiz ele em paralelo, esse motor, pode ver que o acabamento daí não ficou um acabamento legal. Tinha ficado bom, mas como eu tive que refazer a ligação, acabou ficando um acabamento ruim, não muito bom. Como eu fechei ele em paralelo antes, eu fiz a saída curta do cabo, já saía e já entrava no cabo. Então essas saídas de fio das bobinas ficou curta. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que soldar um cabo. Onde eu fazia as séries, eu tive que soldar um cabo aqui e levar até o outro cabo do outro lado. E soldar também. E isolar tudo. Por isso que ficou esse acabamento meio esquisito aqui. Aí eu peguei, amarrei tudo novamente, né? Coloquei no verniz e esperei secar. Esse motor já tem uns 2 dias que tá no verniz. Acabou que fim de ano, eu ia entregar o motor no último dia que eu tava trabalhando. Agora já estamos em 2023, né? No caso, eu ia entregar em 2022. Aí eu consertei o erro, põe no verniz, virou o ano, comecei a trabalhar novamente, né? Depois de 3 dias, agora eu vou montar ele. Vernizei novamente, ficou tudo belezinha. Mas ó, eu fiz ele escamadinho, bonitinho. Então agora vamos testar. Vamos ver se ficou tudo certo, né? Medir a corrente dele aí pra gente ver. Pessoal, então eu voltei aqui com o nosso motor já montado, ó. Ele tem uma defletora bem baixinha, uma ventoinha pequena. É um motor de alta rotação, né? Uma ventoinha pequena aí já refrigera bem ele. O eixo e a ligação do mesmo lado. Veio assim. Acredito que já era assim, então eu deixei do que tava. Aqui vai ser um flange que é acoplado lá na máquina, né? Na base. E depois tem a hélice na frente. Então eu boto essa caixa de ligação para trás aqui, tá? Eu poderia ser para baixo também, mas eu preferi colocar para trás. O fio sair para trás. Estou fazendo fechamento em triângulo, tá? 1 e 6, 2, 4, 3, 5. 1 e 6 numa fase, 2 e 4 na outra fase, 3 e 5 na outra fase. Assim ele fica só 220, 380, tá? Ele era 220, 380, 440, agora ele não é mais, não tem como ligar ele mais em 440, só em 220, 380. Aqui eu testo ele em 220, tá? Por isso que ele tá fechado em menor tensão, 220, 380, tá em menor tensão, 220. Quando eu for mandar pro cliente lá é 380. Aí eu faço fechamento aqui, dou um testezinho só para conferir se o motor tá rodando macio, bonitinho. Ele vai dar uma corrente bem baixinha, né? Porque eu tô alimentando 220, ele tá preparado para receber 380. Depois, na hora que eu fechar ele, para 380. Mas agora ele vai partir vazio, mas pronto para trabalhar em 220 volts aqui, trifásico. Do jeito que eu fechei ele. Menor tensão. Então eu vou estar ligando ele aqui, vamos medir a corrente dele para ver. Eu vou ligar ele agora, vou energizar meu painel aqui. Olha, ele dá um torque muito bom na partida, ele tem. Tá rodando.
Bonitinho. Tá pegando o alicate no perímetro aqui agora pra gente tá medindo a corrente. 2.4, 2,5 e 2.8, 2.9. Nominal dele aqui é para dar até 3,5 amperes com um fator de serviço que pode chegar a uns 3.8, mas é bom sempre trabalhar aí no máximo 3.6 aí, né, amperes. Então ficou bom, bem macio, bem bonitinho, rodando uma corrente boa, né? A gente manteve ele original, só fez a alteração de série para paralelo, de paralelo para série. Então ele ficou muito bom, tá? Deixa eu desligar ele aqui. Então tá pronto o nosso motor. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever, deixa aquele like se gostou, comenta qualquer coisa aí, dá uma força pra gente, ative notificações também, assim que você se inscrever, ou se você é inscrito, já ative notificações aí para vocês receberem todos os nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e um feliz ano novo aí, um feliz 2023 para vocês. Valeu, tudo de bom para vocês aí, um abraço.